Opa, e aí? Suave na nave? Me diz uma coisa, você sabe calcular os custos do seu produto e definir o preço dele? Sabe? Ou será que você sabe? Você engloba o que dentro desse cálculo de custos? Caneca, papel, tinta, e é isso aí? Bom, se a resposta for essa, ou nessa receita tiver um ou outro ingrediente a mais, pode ter certeza que você está fazendo errado, infelizmente. E uma das coisas, na verdade, primordiais no início da construção de um negócio é justamente o cálculo dos custos e a definição do preço do seu produto. É ele que vai influenciar diretamente aí no sucesso ou não do seu negócio. Às vezes você acha que está cobrando um preço bacana e no final lá, na real, calculando todos os custos e fazendo toda a base de informações necessárias, você vê que aquele preço não é o suficiente, né? Em algum momento isso vai dar problema para você e a conta não vai fechar, né? Então a melhor forma de você controlar e definir o seu valor de produto é estabelecendo aí todos os custos que envolvem a produção dele, beleza? E se você tem dúvidas sobre isso, não sabe como calcular seus custos, ou se sabe, mas talvez não tenha aquela certeza de que está certinho, vem aqui comigo que eu vou falar agora das 3 fases que é necessária fazer para poder desenvolver aí o cálculo de custos ideal para que você possa gerar aí o preço para os seus produtos, beleza? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar, vou falar aqui sobre essas 3 etapas e vou dar um exemplo com a minha própria planilha pessoal de cálculo de custos, tá? Então se você curte o assunto, já dá um joinha aí, me ajuda bastante. Também se você trabalha com sublimação, artes para canecas ou qualquer coisa relacionada a produtos para sublimação, já se inscreve aí no canal, acompanha meus vídeos e todo o conteúdo que eu publico aqui. Tenho certeza que ele será muito útil para você, beleza? Então vamos lá falar sobre cálculo de custos? Bora lá! Gabriel Visoni na área, seja sempre muito bem-vindo a Canecas. E aqui você sabe, a gente fala sobre arte para caneca, mas eu gosto de englobar tudo que diz respeito não só às artes, mas a um negócio de sublimação. E nesse caso desse vídeo aqui, um tema que na verdade serve para todo mundo que tem um negócio, que desenvolve produtos, e é um tema realmente bem amplo, né? Porque envolve todos os negócios, seja ele do tamanho que for, do patamar que for, né? Que é a questão de cálculo de custos e definição de preço do seu produto. Então, bora lá ver como que funciona essa matemática toda? Então é o seguinte, nós temos 3 fases no cálculo de custo, tá? E eu vou falar aqui detalhadamente de cada uma dessas fases, tá? A primeira fase, antes de qualquer coisa, né, e eu vou ressaltar aqui o seguinte, o que eu vou exemplificar baseado nos meus cálculos, nos meus números, né, na forma como eu aplico aqui no meu negócio, né, sempre apliquei, mas é claro que isso vai variar muito de negócio para negócio, do que você produz, enfim, as variáveis são muitas, mas você pode pegar a base que eu vou te passar aqui para fazer o seu próprio plano de fabricação, né, e seu cálculo de custos. Então é o seguinte, a primeira fase desse processo todo é justamente o plano de fabricação, tá? E eu vou te trazer aqui um pouquinho para a tela do meu computador, que é para você entender o que é esse plano de fabricação, beleza? Então vamos lá. O negócio aqui é o seguinte, eu deixei aqui minha planilha aberta, né, aqui no computador. E a primeira etapa aqui do nosso processo de cálculo é o plano de fabricação padrão. O que é o plano de fabricação padrão? Bom, é o seguinte, tudo que você vai fazer, seja o produto que for ou o que seja na sua empresa, no seu negócio, ele tem todas as etapas lá de produção, né? Desde, no caso aqui, eu vou exemplificar com o
nosso assunto, nosso tema, que são as canecas. Então, desde o início lá, quando a gente vai pesquisar a arte, para começar a criar nossa arte, até o produto estar pronto para ser enviado ou entregue para o cliente, cada etapa desse processo faz parte desse plano de fabricação. Então, se você ver aqui na tela do meu computador, você pode ver aqui que tem uma sequência e você pode ver que é exatamente a sequência para uma criação de uma caneca, né? Então, o que é a primeira parte? Buscar, né? Ali no caso está exemplificado, mas buscar e preparar a arte, né? Que é no caso pegar arquivos e tal, fazer a montagem toda, gerar a arte. Depois ali, ó, trabalhar a imagem, né? Fechar o arquivo, deixar tudo bonitinho, né? Para poder finalizar a arte e produzir. Depois que a gente tem a arte pronta, o que a gente precisa fazer? Preparar a impressora, né? E logo em seguida inserir lá ela no software que você usa ou da forma que você faz para imprimir, né? Numa próxima etapa, depois de impresso, a gente precisa o quê? Ir lá recortar, né, certinho a arte que precisa e tal, né? E essa é mais uma etapa. Depois disso, a gente vai lá, prepara a prensa, liga ela, espera, né, aquecer e tal, faz toda a preparação, regula lá a pressão da manta, né, deixa tudo do jeitinho para poder sublimar. Depois que aqueceu e tal, e né, fez toda a preparação do equipamento, né, a gente vai, no caso, colocar lá a caneca para sublimar, ou no caso, o seu produto que for, né, no equipamento que você utilizar. Depois desse processo da sublimação, né, que ocorre ali no equipamento, você retira o seu produto de lá, né, tira lá o papel, né, que você colocou para sublimar e tal, né, e cada etapazinha dessa faz parte de um plano de fabricação, que na verdade detalha exatamente o que tem que ser feito na ordem certa, né, na sequência correta, né, para que não haja nem falhas e nem distorções aí nesse processo. E aí até no caso você tirou lá o produto e tal, aí vai a questão da embalagem e tudo, até realmente o produto estar pronto ou para ser enviado para o cliente, né? Ou no caso para ser entregue, aí depende, né? Então todos esses processos, né, fazem parte do plano de fabricação e você tem que ter isso detalhado, esse plano de fabricação, porque ele é uma parte fundamental no cálculo do seu custo lá na frente. Tá? E eu já vou te explicar o porquê. Então, feito isso, né, se você no caso tem outros produtos, outros processos, né, você vai ter que adequar de acordo com o seu negócio, mas o importante é que você faça, né, detalhadamente, escreva ali no papel mesmo, sem preguiça, cada etapa do processo. Como que você faz aí? Né? Como que é o seu processo? Então faça esse plano de fabricação para começar. Se você tiver mais de um produto, vai ter que fazer, né, um de acordo com cada produto. Eu no meu caso, como me especializei em caneca e foquei sempre só em caneca, apesar de ter alguns outros produtos, né, como menciono que é possível fazer na máquina, mas o meu processo é o mesmo, né, ele não altera. É o mesmo plano de fabricação, né, porque realmente só muda ali o insumo, que seria ou a caneca, ou um squeeze, ou uma caneca diferente, que seja algum outro produto que dá para fazer na máquina, mas o processo em si não muda. O que vai mudar é só o insumo, né, que vai ter uma influência clara no custo, mas não vai fazer diferença nessa parte do plano de fabricação, né? Mas se você tem outros processos, você tem que colocar um para cada um para poder saber certinho, né, o funcionamento aí da sua produção, que isso vai influenciar diretamente não só no seu custo, né, mas na sua produtividade também. Então esse foi o primeiro passo, né, que a gente tem que levantar, as primeiras informações que a gente tem que levantar sobre o plano de fabricação, né, para poder gerar aí um plano de fabricação padrão, né? Digamos que tudo bem se você tem um negócio e seu negócio talvez seja só você, ou que você tenha alguma pessoa que te ajude, seja pequeno, isso não importa, né? Isso vai servir para você não só agora calcular seus custos, né? Mas futuramente, digamos, que seu negócio cresça e você contrate pessoas, né? Esse plano de fabricação faz parte, né, disso, porque qualquer um que entrar ali na sua empresa, né, um funcionário novo, qualquer coisa do gênero, né,
tem que seguir aquele plano de fabricação que já é pré-determinado por você, que faz parte aí do seu cálculo de custo, beleza? A segunda etapa desse processo é descobrir seus tempos de operação, né? Exatamente isso. Lembra esse plano de fabricação que você acabou de criar, né? Que eu acabei de mostrar para você? Você vai pegar esse plano e vai transformar ele, traduzir ele em tempo, né? Então, cada etapazinha dessa que você fez, né, que você colocou lá como, né, uma sequencialmente da outra, cada etapa dessa você vai ter que calcular o tempo que leva. Exatamente. Por quê? Porque isso vai gerar para você, né, um tempo de operação para que você, né, você tenha uma ideia de quanto tempo demora para você produzir um produto, uma peça, né, no caso aqui, uma caneca. Então, você vê aqui, ó, eu não mudei, tempo de operação, aqui, beleza. Você vê aqui, ó, aqui no caso não está em etapas, tá? Essa parte aqui está em equipamentos, que pode ser ou as máquinas, computador, ou até mesmo o manual, né, que é a mão de obra, né? Mas aqui estão os equipamentos, e aqui você pode ver que tem aqui alguns tempos de operações de exemplo, né? E você vê que tem aqui um tempo base de operação e tem um tempo padrão de operação. E qual que é a diferença? O tempo base, né, que é até o próprio tempo teórico ali, ele é o tempo certinho, que é o que você calculou lá, que cada etapa sua leva para ser concluída, né? Então esse é o tempo base. Só que, né, a gente sabe que a gente não trabalha, não sei se você tem funcionário ou não, se é você mesmo que produz, mas a gente não trabalha ali, digamos, vamos supor que a gente cumpra as 8 horas por dia de trabalho, né? Só um exemplo para simplificar. A gente não fica as 8 horas o tempo todo fazendo aquele processo, né? Você tem algumas perdas nesse caminho. Sei lá, a pessoa pode ir no banheiro, dar uma devagada ali, perde um pouquinho de tempo, para resolver algum, sei lá, alguma coisa acontece, várias coisas acontecem, na verdade, né, no decorrer do dia, que a gente não pode tomar como base, né, o tempo padrão certinho, né, o tempo padrão não, o tempo base certinho, né, porque existem outras coisas ali. Então a gente também tem que considerar isso, né, porque isso vai influenciar diretamente na sua produção, na sua capacidade produtiva, né? Então, por exemplo, você tem esse tempo base, o que você considera? Vamos supor que ele seja 80% do tempo que o seu funcionário, ou você que seja, né, trabalha. Os outros 20% a gente considera que seja essa perda de tempo aí, que, sei lá, vai no banheiro, ou para ali para fazer alguma coisinha, ou dar algum probleminha tem que resolver, né? Então a gente pega esse tempo padrão, soma 20%, né? E aí a gente tem pega o tempo base, desculpa, soma 20% em cima dele, né? E aí a gente tem o tempo padrão, né? Que seria já o tempo considerando com essa folguinha aí, com essas perdas de tempo no decorrer do dia. Baseado nesse tempo padrão, né, de uma peça, você consegue estimar, né, qual que é a sua capacidade produtiva, ou seja, quantas peças por dia sua produção, né, ou você tem capacidade de fazer, né? Quantas canecas por dia? Você sabe quantas canecas por dia você faz? A sua capacidade produtiva? Se você não sabe, você também não fez o seu cálculo de custos corretamente, se é que você fez, tá? E não tem problema, quer dizer, problema tem muito, só que o que acontece? A grande maioria das pessoas, quando monta um negócio, ou quando quer fazer um negócio por conta própria, enfim, que seja, né, elas não fazem a menor ideia do que é um cálculo de custo, e posso te garantir que 90% não faz e não sabe fazer. Porque muitas vezes, às vezes, não é nem porque não quer fazer, mas é porque não entende, ou porque muitas vezes não sabe a importância que isso tem, né, no desenvolvimento do seu negócio, tá? Dentre muitas coisas que fazem parte do custo, né, eu acho pouco provável que a grande maioria das pessoas coloque, por exemplo, o custo dos equipamentos, né, que investiu talvez para montar o negócio, ou talvez que coloque ali o que você consome de energia elétrica, né? Ou talvez
a mão de obra, caso você tenha o funcionário, ou mesmo que você não tenha um funcionário, que seja você mesmo, né, que produza, mas você estipula lá, digamos, um salário que você gostaria de retirar por mês, né? Nesse cálculo de custo, né, você também calcula a depreciação dos equipamentos que você está utilizando. Se você por acaso paga um aluguel, aí tem um negócio físico em algum lugar, talvez não necessariamente na sua casa, enfim, esse custo também está dentro do seu produto? Se não está, sinto lhe informar, mas você está fazendo bastante coisa errada. Em algum momento isso vai dar um problema e no caso aqui vai ser um problema financeiro para você, porque as contas não vão chegar no momento que as contas não vão fechar, né? O que vai entrar não vai ser o suficiente para pagar os seus custos. E aí a gente sabe o que acontece, né? Grande maioria das empresas que abrem no Brasil fecham em 2 anos. Por quê? Porque as pessoas abrem os negócios e não procuram se informar a respeito do que é necessário para realmente fazer tudo direitinho, né? Para minimizar qualquer tipo de erro ou de problema, tá? Mas voltando aqui, depois que a gente fez lá o plano de fabricação padrão, e aí depois fez todo o tempo das operações, né? Calculou todos os tempos de operações e tal, e aí a gente sabe agora qual que é a nossa capacidade produtiva. A gente sabe quanto que a gente consegue produzir num dia, consequentemente quanto a gente consegue produzir na semana e, obviamente, quanto que é possível produzir em um mês. Todas essas informações são extremamente importantes para você desenvolver todo o seu trabalho, beleza? Depois que a gente gerou o tempo de operação, né, a gente consegue, como eu falei, ter a base aí do quanto que a gente é capaz de produzir. Baseado nisso, nesses números, a gente vai começar a calcular os custos, né? Então, o que pode englobar os custos? Aí, no caso, como eu falei, vai depender muito de negócio para negócio, de empresa para empresa. Eu vou te mostrar o exemplo aqui que eu tenho, né, meu, pessoal, mas você vai ter que adaptar para o seu negócio, para a sua empresa. Porque, assim, né, cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio, funciona diferente, cada um tem um tipo de custo, cada um tem uma mão de obra, enfim. Né? Aí varia, é muito variável mesmo, mas o que eu quero aqui é que você entenda o conceito, né, para que você possa aplicar ele no seu negócio também. Então vamos lá. Aí aqui eu saí do tempo de operação aqui, né, ó, total de minutos, eu tenho aqui uma estimativa aqui de 16, 17 minutos por produto, né, para a produção de cada produto. Então vamos lá. Aqui no caso eu tenho minha planilha de custos, né? Apropriação de custos, né? Então o que vai ter aqui? Você pode olhar aí comigo, né? Então primeiro aqui, ó, a gente tem, no nosso caso aqui, caneca, né? Matéria-prima. O que é a nossa matéria-prima? É a caneca, né? A caneca, o squeeze, ou o cofrinho, ou a caneca de chopp, ou seja lá o que for, né? O produto que for. Essa é a nossa matéria-prima, né? E ela, óbvio, tem que ser fundamental aqui. Tem que estar aqui, né? Ela é uma parte bem importante. Depois da matéria-prima, né? O que a gente calcula? A mão de obra. E como que é feito esse cálculo de mão de obra? Bom, você vai pegar a sua capacidade produtiva e digamos que você tenha um funcionário, ou mesmo que você não tenha um funcionário, que seja você mesmo, né? Quanto seria o salário desse funcionário? Ou quanto seria o salário que você retiraria, digamos, por mês do seu negócio, né? Então você vai pegar esse salário, né? Esse salário ou essa retirada sua, né? E vai dividir pela sua capacidade produtiva, né? E aí no caso seria mensal, né? Porque a gente recebe aqui no Brasil pelo menos os salários são pagos mensalmente. Então você pega esse salário e divide ele pela quantidade que a pessoa, o seu funcionário ou você mesmo é capaz de, na sua capacidade máxima, né, de produção, é capaz de produzir. E aí você tem um valor de mão de obra, né? Quanto que custa, né, a mão de obra daquela pessoa ou a sua, né, para produzir uma caneca. Então aí você tem um custo de mão de obra. Legal? Que também tem que estar aí, principalmente se você tem funcionário, né? Esse tipo de coisa, mesmo que você não tenha, né? Imagino que seu negócio não é para
para passar o tempo, nem para diversão, né? Você está construindo um negócio, né, para você, e imagine que você queira retirar aí, ter receita desse negócio também, né, para que você tenha aí uma independência sem precisar procurar um emprego ou levar esse negócio em paralelo, né? Então você tem que considerar também um salário para você, caso seja só você o seu negócio. Porque ele não faz parte do lucro, o lucro é outra coisa e a gente já vai ver lá na frente, legal? Então, além da matéria-prima e da mão de obra, outro custo que a gente tem que colocar aqui, que eu acredito que até o padrão que as pessoas devem calcular é caneca, papel e tinta, ver quanto custa aí. Geralmente tem aquela mágica, aquele cálculo doido, você multiplica por 3 e é legal. Essa conta aí não bate, tá? Só para te falar que não bate mesmo. Pode chegar perto, pode ficar parecido, pode ser muito mais simplificado de fazer, mas em algum momento vai te dar problema, tá? Porque essa conta não vai bater. Mas enfim, voltando. Então a gente tem o papel também, que é um custo que tem que ser inserido. E aí o papel é o seguinte, né? Como é que você vai calcular? O pacote que você compra de papel vem em quantas folhas? 100 folhas, né? O exemplo que eu tenho aqui é de 100 folhas. Então beleza, você tem 100 folhas. Quantas canecas você tira por papel? Né? Tem gente que imprime uma só. Eu, por exemplo, imprimo 2 na folha. Então o meu custo de papel cai na metade. Mas enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar a quantidade de folhas, né? São 100 folhas, que seja. Quantas canecas essas 100 folhas faz? Faz 200 canecas? Legal. Então você pega o preço do pacote e divide pela quantidade que você consegue produzir com ele, né? Então se ela faz 200 canecas, você pega o preço do pacote e divide por 200, né? E vai te dar o custo de papel. Se por acaso é um produto, vamos supor, como um squeeze ou como uma caneca de chopp, que não cabe 2 na folha, né? Que é um só na folha, aí você faz o quê? Você vai só conseguir produzir 100 produtos com aquele material. Então, ao invés de dividir por 200, você vai dividir por 100. Ou, se você já tiver feito o cálculo lá de 200, né, dividido por 200, você só põe o dobro, né, multiplica por 2, ali o resultado, que já vai dar o valor certinho. Então, papel, ok. Agora, tinta. Tinta é um problema. É um problema pra gente porque a gente não tem especificamente como calcular o consumo de tinta. Cada arte é uma arte, cada arte consome uma quantidade de tinta, então não tem como a gente ter absoluta certeza de quanto que consome de tinta uma caneca. Ela pode consumir um pouquinho, como pode consumir bastante. Então, no caso aqui da tinta, a gente faz um cálculo baseado numa estimativa. Que estimativa, né? Talvez se você estiver começando agora, você não vai ter essa estimativa, você vai ter que, digamos, pensar, né? Pôr a cabeça para pensar e em ver quanto, né, que aquele pouco de tinta, né, aqueles tubinhos que vem, os 4 vidrinhos que você coloca lá na impressora, quanto que aquilo vai imprimir para você? Quantas folhas você acha que vai imprimir? Né? No caso aqui vai ter que ser meio realmente uma estimativa, você não pode abusar, falar, vai imprimir 10 mil folhas. Não, não vai imprimir. Quantas canecas você acha que aquela quantidade de tinta consegue produzir? E aí você vai tirar uma estimativa disso, e aí vai pegar o valor, são 4 cores, né? Soma as 4 cores, vai dar um X. Esse X você vai dividir pela quantidade de canecas que você estimou que aquela quantidade de tinta faz. E aí também você vai ter um valor lá, um custo, e você vai adicionar esse custo lá. Tá? Então até agora a gente falou da matéria-prima, que é a caneca, do papel, da tinta e da mão de obra. Legal. O que mais que pode ter nesse custo? Vamos lá. Sua embalagem que você entrega para o cliente, como que ela é? Você tem um custo adicional por ela? Você compra a parte ou faz alguma coisa a mais que te gera custo? Ou você entrega na caixinha que vem lá junto com as canecas, simplesmente, que não tem um custo adicional nenhum? Você tem que levantar isso. Se te gera algum custo a mais, se você tem que comprar caixinha, ou se você faz, sei lá, algum enfeite, alguma coisa ali, um saquinho, alguma coisa a mais que te gera custo, quanto que isso gera para você em cada embalagem? Você tem que calcular esse valor também e colocar aqui também o valor da embalagem, que você vai
gastar aí, né, para poder entregar para o cliente. E que outros custos podem entrar nesses gastos, nessa planilha, né? Por exemplo, aluguel. Você tem um ponto físico, você aluga algum lugar para poder ter seu negócio, esse aluguel tem que estar dentro do seu custo também, né? Ou então, sei lá, seu negócio é na sua casa, né? Só que você mora de aluguel em algum lugar, você também pode colocar o custo do aluguel dentro dos seus produtos, né? Para abater isso, né? Eliminar, porque afinal de contas é o seu negócio e você tem que pagar seu aluguel, senão você é despejado, né? Então, e como que a gente faz esse cálculo? Você pega, aqui tem um exemplo, né, de, sei lá, um aluguel de R$800 que seja, vamos lá. E aí você pega esse valor e vai dividir ele pela sua capacidade produtiva mensal. Quantas canecas por mês você consegue produzir? Né? Você calculou lá os tempos, já viu quanto você consegue, então você vai pegar o seu aluguel e dividir, né, por essa quantidade de caneca que você consegue produzir, e ali você vai ter um X de quanto que você tem que pôr em cada produto para poder, né, cobrir digamos, o custo do aluguel. E a mesma coisa vale, por exemplo, para a energia elétrica. Você aposto que não calcula o custo da sua energia elétrica no seu produto. E no nosso caso, na sublimação, é um dos fatores importantíssimos, principalmente se sua máquina fica ligada aí o dia todo produzindo. A gente sabe, a sublimação trabalha baseada na temperatura, né, na transferência de um elemento sólido para um elemento gasoso. Essa é a sublimação, né, a definição de sublimação. Passar do estado sólido para o estado gasoso, baseado em temperatura e pressão. Né? Esse é o processo sublimático, é assim que funciona. Só que nisso, né, a máquina ligada, toda hora fazendo, seja essa pequenininha que eu tenho ou o equipamento que você utilizar, ele vai gastar energia. E você tem que pôr isso na sua conta também, dentro do seu produto, no custo do seu produto. Né? E aí como você faz? Você tem duas opções. Ou você pode pegar lá a sua conta de energia mensal que você costuma receber e dividir aquele valor pela sua quantidade, sua capacidade produtiva, né? O quanto você consegue produzir num mês. Então você vai lá e faz esse cálculo, e aí você vai ter o custo da energia para, digamos, cada produto. Ou, se você quiser fazer melhor ainda, né, o que você pode fazer é calcular especificamente o consumo da sua máquina, né, na produção daquele produto. Por quê? Porque, sei lá, às vezes você trabalha na sua casa, né, você tem seu negócio dentro da sua casa, e, bom, dentro de casa a gente tem outros consumos de energia que não estão necessariamente ligados, né, à produção de caneca ou dos produtos que for. Chuveiro, geladeira, luz, enfim, tem um monte de coisa, né, que também gasta energia, né, a gente hoje vive baseado em energia, então tem outros gastos também. Então o que você pode fazer nesse caso, se você quiser separar isso, né, só saber realmente quanto você gasta com a sublimação ou com os seus produtos, né, com a produção dos seus produtos, você pode calcular especificamente, né, com algum daqueles aparelhinhos de medir, quanto que o seu equipamento consome de energia durante aquele tempo de produção de uma caneca, por exemplo, né? Ou, né, se você ainda não tiver se não conseguir esse aparelhinho, quiser dar um outro jeito de fazer esse cálculo, é uma solução um pouco mais, digamos, não digo radical, mas, né, que você pode fazer se você tiver, né, a condição de fazer isso, desligar tudo da sua casa, tirar tudo da tomada, né, deixar nada funcionando, zerar lá o reloginho de energia, deixar ele parar, porque realmente você não está consumindo energia nenhuma na sua casa. E aí você vai lá e liga, anota o número que está no reloginho, aí você liga a sua máquina, produz lá um produto que seja, né, e aí vai lá no reloginho, anota de novo, aí você vai saber o quanto você consumiu de energia para fazer aquela caneca ou aquele produto que for. Então a energia também é um outro fator importantíssimo que tem que estar presente no seu custo, porque você consome energia para produzir ele, né? Eu vejo muita gente falando, desculpa até falar assim, mas eu acho até um absurdo, tá? Por quê um absurdo? Eu vou explicar antes. Porque assim, muitas pessoas
tem esse sonho de construir seu negócio, de montar o próprio negócio, né? E vão lá mesmo, mete a cara e fazem acontecer. Pô, e isso é muito louvável, né? Realmente tem que ser, você tem que meter a cara, se jogar e entrar de cabeça no seu negócio, né? E realmente fazer acontecer. Mas o que acontece? Eu vejo muita gente, eu tô sempre ali no feed do Facebook, né, em outras redes sociais, né, eu tô sempre ativo, e eu vejo muita gente perguntando sobre quanto que as pessoas estão cobrando, se o preço tá bom, se tá valendo a pena. Eu fico pensando, eu falo, pô, se ela não sabe nem o quanto ela pode cobrar do produto dela, primeiro que ela não faz ideia de quanto ele custa. Começa por aí. Já tá tudo errado, né? Se você não sabe quanto custa para você, você não tem como determinar um preço, né? Muita gente vai no que a média do mercado, a média do mercado. Só que a média do mercado não paga suas contas, né? Às vezes seu produto pode sair mais barato que a média do mercado. Às vezes seu produto pode sair um pouco mais caro. Depende de muitos fatores, como eu estou falando, da sua estrutura, de como você faz. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Você não pode simplesmente chegar na internet ou num grupo de Facebook que seja e perguntar se o seu preço está bom, quanto que a galera está cobrando. Você tem que ter o seu custo. O seu preço é baseado no seu custo. Não tem nada a ver com o produto dos outros. Cada um tem que fazer o seu cálculo de custo e gerar o preço do seu produto. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não faz porque não sabe fazer, né? E não tem nem noção de que estão fazendo uma baita cagada, porque uma hora essa conta não vai fechar, tá? Então, mas só foi um desabafo, vamos continuar. E aí outras coisas que você pode acrescentar aqui. Aqui não tem, por exemplo, né? Mas por exemplo, telefone. Você tem um telefone do seu negócio, né? No caso de ser um lugar fixo, você paga uma conta de telefone, você paga a internet para você ter seu negócio, né? Tudo isso tem que entrar na conta, né? Tudo tem que entrar na conta. Você não pode simplesmente excluir as coisas, porque uma hora não vai dar, você não vai conseguir pagar. E aí a gente entra numa parte bem importante que tenho certeza que ninguém faz, ou pelo menos a grande maioria não faz, né? Você investiu para montar seu negócio? O que você comprou? Um computador, você comprou sua prensa, você comprou uma impressora. Esses custos, você pôs no seu produto? Acho que não, hein? Provavelmente não. E são importantes, porque são um investimento que você fez para o seu negócio e que tem que ser pago, né? Você vai me falar, mas eu vou pagar do meu bolso. Tudo bem, mas tem que estar lá na conta, né? Tem que estar lá na conta, faz parte. E não só os equipamentos no momento inicial, quando você compra, mas vamos supor, depois que você, digamos, paga seus equipamentos, vamos supor que o seu negócio, né, você está vendendo bastante e tal, chega num ponto que você pagou seu investimento, né? Você pagou ele retornou para você, pagou tranquilo. Daquele ponto que ele foi pago, né, que a gente considera ali, digamos, não é nem o ponto que foi pago, né, mas a gente considera talvez o período de garantia dos seus equipamentos, né? Porque dentro da garantia, se der algum problema, alguma coisa, você manda para assistência técnica e boa, né? Fora dessa garantia, o que entra mais? A depreciação dos seus equipamentos, né? Porque saiu da garantia, se acontecer alguma coisa, você vai ter que mandar arrumar, não vai? Então, tendo que mandar arrumar, você tem um custo de manutenção, né? Então, depois de um período em que você pagou seus equipamentos, em que passou essa garantia, outra coisa que você tem que considerar é a depreciação do seu equipamento. Vai chegar um momento que você vai precisar de manutenção, vai chegar um momento que talvez você vai precisar trocar de equipamento, e aí você vai ter que inverter, né? Colocar o investimento do novo equipamento dentro do seu custo, tá? Então, esse processo de custos e de preço é um processo contínuo, né? Ele nunca está extremamente definido certinho e vai ser aquilo do começo ao fim. Não, porque tem muitas variáveis, né? Você troca de equipamento, você manda arrumar, você adquire equipamentos novos, adiciona processos novos talvez, investe no seu negócio, né? Então tudo isso tem que ser sempre muito adaptável, né? Você tem que ir adaptando, acrescentando o que precisa acrescentar, muitas vezes tirando, né, o que talvez não tenha necessidade. E com todas essas informações,
você vai ter aqui no caso um custo, digamos, unitário por peça. O quanto que é para fazer aquele produto, aquela caneca, quanto que custa, né? Aqui você já consegue saber exatamente, ó, você pode ver até que tem vários quebrados depois da vírgula. Exatamente, né? Essa planilha no caso é antiga, tal, eu não uso mais ela, mas exatamente quanto custa fazer essa caneca aqui. É esse valor ali, ó, para mim. É o que custa para mim. Com tudo isso englobado, papel, tinta, caneca, mão de obra, energia, equipamento, depreciação, embalagem, aluguel, enfim, tudo isso, né? Aí aqui eu tenho uma visão real do quanto que me custa produzir esse produto, né? E aí, né? Acabou por aí? Não, não acabou por aí. Depois de todo esse cálculo, né, de custos, você tem que colocar a margem que você quer ganhar de lucro. E como que funciona a margem de lucro? A média do mercado, que é mais, digamos, comum se trabalhar, isso vai variar de cada um, você põe quanto você achar que deve. Mas a média de margem de lucro é entre 30% a 40%. Então você pega esse valor de custo unitário, coloca a margem de lucro, que no caso aqui do exemplo está 30%, tá vendo? E aí você tem o preço do seu produto. Aí sim você tem o preço do seu produto, né? E no caso, que mais? Vamos lá. Com o preço, né? Muita gente fala, o preço do produto, não sei quanto eu cobro, talvez às vezes por uma quantidade grande, uma quantidade maior. Aí que vem uma grande jogada, né? Como que você faz aqui no caso para você ter um preço padrão ali de um produto único, né? E a gente sabe que quando a gente vai produzindo uma quantidade, geralmente esse preço cai, né? Porque fica mais barato em quantidade e tal, né? Então, onde que você vai, digamos, customizar isso, né? Enxugar para poder, né, fazer? Bom, o primeiro fato é que, se você tem o custo, você sabe até onde você pode baixar seu preço. Vamos supor, se o custo disso daqui, dessa caneca, está lá, R$13,90. Eu não posso cobrar menos do que R$13,90 uma unidade, senão aí eu já estou no prejuízo, né? Ali no caso o custo, sem contar a margem de lucro, eu estou falando, né? Ou seja, não teria lucro mesmo, não teria nenhum aqui em cima do produto. Eu estaria vendendo literalmente a preço de custo, né? Com o custo você vai pagar todas as despesas, inclusive até a mão de obra, que seria um salário de alguém ou o seu próprio. Mas nesse caso aqui, vamos supor que eu vendesse a preço de custo, eu não teria lucro nenhum em cima do produto, né? E com essa variação de porcentagem, de 30% a 40%, o que você pode fazer? Você pode talvez trabalhar, veja lá, com uma margem, vamos supor, vou alterar aqui, de 40%, né? Vamos supor, eu terei de 40% para um produto unitário, né? Vender uma caneca, alguém pediu uma caneca, aí você tem lá o custo mais a margem de 40%, aí deu ali 14, no exemplo aqui deu R$19,45, arredondando R$20. R$20 você cobra uma caneca unitária, né? E aí apareceu uma encomenda, um orçamento de um pedido em quantidade. Bom, você sabe que você não pode vender menos do que o seu custo, senão você vai estar literalmente pagando para trabalhar, né? Então você tem que considerar o quê? O que você pode fazer? Como unitária você está considerando uma margem de lucro de 40%, você pode cair essa margem de lucro. Ao invés de você trabalhar aí na quantidade com 40%, você vai voltar lá para os 30%. Vamos dar um exemplo, tá? Aí vai depender de você, você faz do jeito que você achar melhor. Você vai lá, pum, 30%, caiu lá para 18,06. Aí você arredonda um pouquinho para baixo, dá R$18. Então, de uma caneca que seria um valor unitário de R$20 individual, numa quantidade você poderia vender, sei lá, R$18. É um pouco mais barato. Mas é o que eu falei, tudo vai depender dos seus custos, né, e da sua margem de lucro que você vai colocar em cima.
Lembrando assim, né, que o lucro digamos, é o que sobra depois de tudo pago, né, para exemplificar bem, e que parte desse lucro, o mais importante, né, e talvez até inteligente de ser feito, é que parte desse lucro você reinvista no seu negócio. Lembra, ele não é o seu salário, tá? É o lucro da empresa, ele não é o seu salário. O seu salário tem que ser colocado lá dentro do custo. Se você tiver uma retirada, ou se você paga funcionário, que seja, né? O salário do funcionário ou sua retirada está dentro do custo, tá? Não faz parte da margem de lucro. A margem de lucro é outra coisa, é além disso. Então, muito mais inteligente a se fazer é separar uma parte do lucro, né, para que ele possa ser reinvestido no seu negócio e que aí você vai crescendo e vai gerando cada vez mais negócios, né, e melhorando cada vez mais, né? Então, não tenha o lucro como a sua retirada, né? Não. Use o lucro para... Você pode até, talvez, pegar alguma coisa do lucro, aí vai de cada um, né? Mas tente pelo menos uma parte dele ali, sei lá, uma parte considerável. Eu não vou te falar uma porcentagem, 20, 30, 40, 50%, vai depender de cada um, mas tente reinvestir parte desse lucro para que seu negócio continue crescendo e melhorando, e aí você faturando mais, tendo mais lucro, e por aí vai, né? E até, entre outras coisas, dependendo do quanto você cresce, seu custo diminui, ou seu custo, dependendo de como for, aumenta, né? Então, muitas variáveis mesmo. Mas o importante que você tem que ter claro é que você tem que ter tudo realmente detalhado, em números, pode parecer besta, né? Totalmente fracionados, 0,72, 0,13. É mixaria, mas tem que estar ali dentro. Porque senão você não vai saber, na verdade você não vai saber nem o que está custando para você, nem o que você está pagando, né? E chega uma hora que vira um negócio maluco, que você não sabe que dinheiro é do que, o que faz o que, e vira aquela bagunça generalizada. Então, antes de mais nada, de qualquer coisa, se você está começando agora, ou se você já está aí no seu negócio e não fez isso, vai lá, faz, sério. É realmente muito importante mesmo você ter essas informações bem claras, não só para você, na sua cabeça, né, mas do seu negócio, de você talvez abrir uma tela de um computador assim, ver uma planilha dessa e saber realmente o que é cada coisa, o que às vezes você pode alterar ali que possa baixar para você talvez proporcionar um preço melhor para o seu cliente. Você só vai conseguir fazer isso se você tiver claro todas essas informações, né? Detalhadamente, centavo por centavo mesmo, né? Que aí, vai ser show de bola mesmo, você vai ter plena consciência de todos os seus custos, se você está cobrando realmente o que tem que cobrar, se você não está cobrando muito barato, ou se você não está cobrando muito caro, né? Dentro da realidade do seu negócio, né? Do seu mercado, do que você faz. Beleza? Bom, hoje foi um vídeo aqui de certa forma mais teórico, né? Mas eu acho que é extremamente importante mesmo, vou falar de novo aqui, que você tenha que fazer isso mesmo, calcular seus custos, faz seu plano de fabricação padrão, calcula seu tempo de operação, faz aí seu cálculo de custos, coloca lá, centavo por centavo, na ponta do lápis e faz porque você vai ver a diferença que vai fazer no negócio, né, e até no seu dia a dia. Vai facilitar muito a sua vida você ter clareza dessas informações, né, clareza desses números do seu negócio. Você tem que saber disso, beleza? Então, por hoje foi isso, né, eu vou ficando por aqui. Se você curte o assunto, né, e gostou aí do vídeo, se inscreve no canal aí, que é para não perder conteúdo novo que eu postar, beleza? Toda semana tem vídeo novo e eu estou procurando sempre trazer aí motivos e assuntos que ajudem você a desenvolver o seu negócio, claro, dentro do nosso mercado, né, de sublimação em canecas. No meu caso aqui, mais especificamente, artes para canecas, né? Mas eu não acredito que falar só de arte seja o suficiente, né? Acho que a gente tem que abrir um pouco aí a visão, né, para te ajudar realmente a ampliar seus horizontes e poder aí
trilhar um caminho do seu negócio mais seguro e com menos risco, né? Que isso vai fazer toda a diferença lá na frente para você. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, porque eu fui. Falou!